Coturno, Combat Boots e a Dr. Martens. Terça, na quarta, que lá vem história. Meio sem energia hoje, que tá muito calor, tá, gente? Mas já vou avisando que hoje o vídeo vai ser longo. E por que vai ser longo? Porque o negócio começa na Grécia. Quando começa na Grécia e vai até mais ou menos 1970, não, vai até mais de 1970, vai até os dias de hoje. Mas falando de história, como que não vai ser longo? O fato é que os soldados gregos usavam isso para campos de batalha e os soldados romanos usavam no gladiado. É um coturno? Não é um coturno, mas é uma base de coturno, pois temos o solado estruturado, as amarrações e a base como parecido com o coturno. E, querendo ou não, a finalidade é a mesma do coturno, ir pra guerra. Mas, para ser justo, nessa linha do tempo aí longa, a gente vai dar uma puladinha de quase 4 mil anos e a gente vai para 1670. Onde os calçados, eles tinham, principalmente aqui, ó, a gente pode ver, canos muito longos, mas ainda eram botas e não possuíam as amarrações. Inclusive, essas botas são acervos históricos da Guerra Civil Americana. E assim, não que essas botas não fossem boas, elas eram úteis, elas raramente molhavam, porque, né, o cano é muito alto, mas elas eram pouquíssimo maleáveis, então, assim, dificultava um pouco na hora da ação e do combate. O exército, ele precisava de um sapato que funcionasse, mas, principalmente, que não entrasse água. Então, na Primeira Guerra Mundial, a bota ganha esses cadarços aqui, que facilitam um pouco na hora de movimentação de pé. E muitas vezes o calçado, ele era coberto por um tecido da mesma cor do uniforme para ajudar na camuflagem, como mostra essa imagem, que é um moço, atualmente, usando um traje de um soldado americano de 1916. Na Segunda Guerra Mundial, as coisas foram sendo implementadas e foi se percebendo que os militares eles estavam num calçado mais leve e mais resistente e que permitisse uma boa mobilidade. E aí entram os britânicos. O que os britânicos fizeram? Eles pegaram as botas comuns, que eram utilizadas no dia a dia, e tiveram a ideia de acrescentar polainas, que fossem resistentes o suficiente para aguentar as atividades militares. E aí, na Alemanha, durante a campanha no continente africano, com o Afrika Korps, eles perceberam que os calçados que eles utilizavam eram muito similares aos calçados das antigas guerras civis, né? Que também dificultavam muito a vida dos militares em terrenos tipo arenosos. E assim, eles desenvolveram os calçados com um tecido embutido e com presilhas de amarração rápida para facilitar o tira-e-põe. Porém, eles mantiveram a altura do cano e mais tarde eles desenvolveram um cano curto. E aí, eles desenvolveram um modelo muito parecido com o dos americanos para o... Calma aí que eu vou ter que ler. Faustir... Ai, gente, tá escrito aqui, tá? Porém, esse primeiro modelo, ele teve amarração lateral, tá vendo? E aí é que a gente já pode ver os soldados alemães, os paraquedistas, esse Fallschirmjäger, durante a Segunda Guerra Mundial. Já os americanos, eles tiveram ideias muito similares com os dois países, que eram as botinas de cano curto com as polainas de tecido similar ao da roupa do soldado. Porém, eles precisavam fazer um sapato específico para os paraquedistas, porque eles precisam pousar em terra e manter o calcanhar firme. Inclusive, no começo, eles pensavam que os marines, né, eles tinham que usar os mesmos calçados que os paraquedistas. Só que daí eles começaram a observar que os ambientes eram muito distintos e que não fazia nenhum sentido. Então, para os marinheiros, eles mantiveram a ideia da polaina, porque correr com isso, né, com aquele monte de couro na areia, não era legal. Molhado, então, menos ainda. Então, após a Segunda Guerra Mundial, os marinheiros de Okinawa, eles já utilizavam o que se tornara o padrão militar para a época, que era basicamente um coturno muito similar ao dos paraquedistas. E então, os marines, eles estudaram um calçado novo que pudesse garantir melhor a mobilidade dos seus militares e permitisse a transpiração e respiração do pé. E esse se tornaria, digamos que, um avô do atual design de calçados militares, dos coturnos mais modernos e tal. Que é basicamente, tá, gente, um cano de nylon e um corpo de couro. Uma das coisas principais para a criação do coturno foi isso aqui, ó. Ele não permite que o pé torça, por isso que é um calçado tão seguro e tão confortável. Porque a gente tem que lembrar que é um calçado militar. E o militar, principalmente paraquedista, ele pousa, né? Tem muito impacto.
tem muita chance de torção. E militar caído no meio da guerra é militar abatido. Então, né, a Segunda Guerra acaba e os movimentos de contracultura resolvem pegar esse sapato para eles. Então, o que acontece nos anos 60? As combat boots vão para as fábricas, porque é um sapato confortável, é um sapato seguro, e é um sapato que dura e que o trabalhador vai conseguir trabalhar horas a fio. Então, em Londres, nos anos 60, vira o sapato. Nesse cenário, surgem os primeiros skinheads. E o movimento skinhead é um movimento importantíssimo para a moda e para a estética britânica, porque ele é o que mais influencia durante todos os anos que vão se seguir. Até hoje, a moda britânica é influenciada pelo movimento skinhead. E assim, a gente nem precisa falar o quanto influencia até hoje, porque vocês estão aí viciados em Peaky Blinders, a estética deles é... A estética natural da evolução do ska é o punk, tá, gente? É uma coisa de evolução natural mesmo, assim. E, obviamente, o punk, quando surge na metade pro final dos anos 70, vem com a estética extremamente pesada e ele vem juntamente com coturnos clássicos. Obviamente, outros grupos góticos, grunge, hoje em dia todo mundo usa o coturno como base, é um sapato durável, mas eu quero falar sobre a principal marca que se estabeleceu como fabricante de coturno, que é a Dr. Martens. A Dr. Martens, ou a Doc, ela surge em 1946 e ela é uma marca inglesa que foi criada na Alemanha. O Klaus Marten, ele era médico no exército alemão durante a Segunda Guerra Mundial. Enquanto ele estava de licença em 1945, ele torceu o tornozelo e se machucou. Então, ele descobriu que o padrão das botas alemãs era muito desconfortável e ele deixava os pés machucados. E enquanto ele estava doente, ele projetou umas melhorias para as botas, como tipo um couro mais macio, umas solas com amortecimento aerado. E daí, quando a guerra terminou, alguns alemães saquearam suas próprias cidades. E Martens pegou o couro de uma loja de um sapateiro e com ele fez um par de botas com solas amortecidas. Ele não teve muita sorte vendendo seus sapatos, até que ele encontrou um velho amigo da universidade, o Herbert Funk, em Munique, em 47. O Funk ficou extremamente intrigado com o design dos novos modelos de sapato e os dois eles entraram em negócios e no mesmo ano na Alemanha. Só que usando borracha descartada de um aeroporto, que eu não sei falar o nome. As solas, elas eram confortáveis, duráveis e foram um grande sucesso entre as donas de casa. 80% das vendas foram para mulheres com mais de 40 anos. As vendas cresceram tanto que em 1952 eles abriram uma fábrica em Munique. As primeiras botas Dr. Martens do Reino Unido saíram dia 1º de abril de 1960, portanto, conhecido como estilo 1460, porque é 1/4/1960, não porque a Dr. Martens é de 1460, tá, gente? Que é esse aqui, com 8 ilhoses, vermelho cereja em couro napa, o clássico. E ele era feito por sapateiros locais, e aí a Martens aprovava se estava dentro do padrão de qualidade ou não. E, ironicamente, ele era muito popular entre os operários, e carteiros, e policiais. No final dos anos 60, como a gente comentou ali atrás, os skinheads abraçaram a marca e resolveram usar, fazendo parte da estética deles. E no final dos anos 70, os punks. Então, com o passar do tempo, a Dr. Martens também foi produzindo bolsas, acessórios, etc, etc. Então, em 2003, sob a pressão de declínio de vendas, a Dr. Martens deixou a produção do Reino Unido e transferiu para a China e para a Tailândia. Com essa mudança, a Dr. Martens também virou vegan friendly, abolindo o couro animal e partindo apenas para couro sintético e vegetal. E em 2007 ela volta a produzir em Londres. Na verdade, em Londres, na Inglaterra, em várias cidades. Então, várias fábricas. E com isso, a Dr. Martens também anuncia em 2007 que vem a linha Vintage, que a empresa anunciou como feita segundo as especificações originais, porém adaptando com essa nova versão vegana deles. E eu avisei que o vídeo ia ser longo. E esse foi a história do coturno, esse sapato maravilhoso, confortável, que tá aí há muitos séculos e que hoje em dia é bem caro. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo.